Então tá bom, uma boa noite mais uma vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje então 29 de abril de 2019, como recordei agora há pouco na oração, hoje completa 96 anos a beatificação de Santa Teresinha. Então temos aí uma intercessão especial dela na nossa aula. Bem, nós vamos para a parte 3, conforme o arquivo atualizado que eu enviei para todos hoje por e-mail. Mas era bom darmos uma passada rápida em alguns pontos importantes para a gente fazer o link com a aula passada. Bem, nós estamos no módulo Os Pilares da Espiritualidade de Luiz e Zélia, os Pilares da Espiritualidade Sagrada Família, que nós estamos identificando com os mesmos pilares da espiritualidade de Luiz e Zélia Martin. E aí, então nós vimos na aula passada que será necessário nós encontrarmos a alma do lar, né, e as molas ocultas, aquilo que impulsionava a vida da família Martin, né? E também trouxe uma novidade daquilo que Deus inspirou, fazendo uma ligação entre os 3 princípios, elementos ou fundamentos da espiritualidade de Luiz e Zélia: soberania de Deus, confiança na sua providência, abandono à sua vontade, com as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Então recordamos que os 3 elementos não são 3 estágios que se sucedem, mas eles agem todos ao mesmo tempo, como se fosse uma única coisa, um único impulso. E vocês vão perceber assim que a dificuldade é nós falarmos hoje, nós vamos falar do primeiro ponto, a soberania de Deus. Então é difícil falar da soberania de Deus sem a gente entrar em esperança, vamos falar da fé, né? Sem entrar na esperança, sem entrar na caridade, sem entrar na confiança e no abandono, porque está tudo muito ligado, né? E falávamos também da ligação entre a espiritualidade e a santidade. Nós não podemos entender que a espiritualidade é uma coisa, a santidade é outra. As coisas estão ligadas diretamente. Essa espiritualidade deles foi o que abriu o caminho para a santidade, né? E a própria vivência da santidade, porque a santidade não é algo assim, eu vivo uma espiritualidade e cheguei ao objetivo da santidade. Não, santidade, nós sabemos, ela vai num crescente na vida em Deus, na vida espiritual. Nós vamos crescendo na graça de Deus, né? Então, na medida que nós vamos crescendo na vida de santidade, é porque significa que nós estamos naquele caminho de subida, que é o caminho da ascese, né, da busca de Deus. Estamos nesse caminho de ascese, de exercício espiritual, de intimidade com Deus, e assim nós vamos aumentando o grau de santidade em nossas vidas, até chegar ao encontro definitivo com Deus, né? Lembrávamos também, isso é importante, sem santidade ninguém vê a Deus. Então é o grande objetivo daquilo que Deus nos chama a santidade, nos chama a perfeição. E hoje então nós vamos para esta parte 3, vamos abordar apenas o primeiro elemento da espiritualidade de Luiz e Zélia, que é a soberania de Deus. Soberania de Deus. E aí já entro com uma palavra de Hebreus. Em Hebreus mesmo nós falávamos na aula passada, Hebreus 12, sem santidade ninguém vê a Deus. Hoje então, como nós vamos fazer a ligação vamos perceber isso, né? A ligação entre a soberania de Deus, este elemento da espiritualidade, com
a virtude teologal da fé, eu inicio com esta palavra de Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em Hebreus nós já temos dois elementos fundamentais dentro de um caminho de espiritualidade. Sem santidade, ninguém vê a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Como também já aprendemos em todo o percurso formativo que já fizemos até hoje, fé, esperança e caridade, essas três virtudes teologais, também agem em conjunto em nossas vidas, né? Fé, esperança e caridade. E aqui o elemento da fé, ele é fundamental, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Pois para se achegar a Ele, porque nós estamos falando de uma vida em Deus, né? Uma vida de intimidade com o Senhor, é necessário que se creia primeiro que Ele existe. Então o elemento da fé vem primeiro. Eu preciso acreditar em Deus para poder me achegar a Ele e ter uma vida nele. E também acreditar que Ele recompensa os que o procuram. A palavra recompensa, guarda ela, porque daqui a pouquinho vamos ver esta palavra presente nas meditações de Luís. Mas antes disso, acho que já essa meditação entra agora. No livro, esse livro nós não temos ainda em português, temos uma parte dele. O que eu cito aqui, escrito por Celina Martin, Os Incomparáveis Pais, as recordações filiais da irmã de Santa Teresinha do Menino Jesus, que aqui as edições do Carmelo, as edições carmelitanas, reuniu num único volume os escritos de Celina sobre o pai e sobre a mãe. O que nós temos aqui no Brasil, aquele livro de Zélia, da Cultor de Livros, esse é o escrito por Celina. O que nós temos de Luís é escrito pelo Dr. Robert Cadeau, um médico que escreve a partir da perspectiva médica, baseada nos escritos de Celina, sobre a enfermidade de Luís Martin, né? Então, o que acontece? Nós não temos em português, a não ser um livro antigo, né, Sandra? A Sandra Capobianco. Eu tenho esse livro em português, a Sandra também tem, foi feito um xerox, isso anos atrás, né? Uma edição muito antiga, que foi feita de um modo particular por um Carmelo aqui do Brasil. Mas depois isso não foi divulgado, de tal maneira que hoje nós não temos na literatura do Brasil este livro ainda, né? Então algumas coisas eu estou buscando nele, que são os próprios escritos de Celina, a filha. Então é uma fonte primária que traz informações sobre Luís Martin. Então esta citação aqui vem deste livro de Celina, né? Falando sobre o pai. Por diversas vezes, diz Celina, que ouviam o seu pai murmurar em latim a palavra de Gênesis 15:1. Nada temas, Abraão, eu sou o teu protetor, tua recompensa será grande. Então, ela diz que ela e as irmãs ouviam muitas vezes, sobretudo lá naquele lugar chamado Belvedere, que era a parte de cima da casa em Lisieux, que a gente identifica também como sótão, né? Mas era um lugar onde Luís arrumou um escritóriozinho dele, um lugar onde, na época de Lisieux, ele se retirava, ele fazia as suas orações, as suas leituras, as suas meditações, as crianças usavam ali também para brincar, e ela diz que muitas vezes ouviu o pai murmurar esse versículo de Gênesis 15:8.
15:1. Nada temas, Abraão, eu sou teu protetor, tua recompensa será grande. Então vejam aí, olha a palavra de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. E a meditação de Luiz em Gênesis é exatamente essa: tua recompensa será grande. Então Luiz ali na meditação já estava vivendo essa dimensão da fé. E qual é a definição de fé? No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1814, diz assim, é só o início do 1814 e não é todo o trecho que fala sobre a fé, mas é apenas o trecho que nos interessa hoje. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus, isso Hebreus já nos disse, e em tudo que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. Vejam que na definição do catecismo nós temos dois elementos. Na verdade, aqui nós temos os três elementos da espiritualidade de Luiz e Zélia. Quando se diz que cremos em Deus e em tudo que Ele revelou, para crer dessa forma é necessário colocar Deus acima de tudo. Crer que Ele existe. Se nós cremos que Ele existe, nós cremos que Ele é o Criador e que está acima de tudo, e cremos em tudo que Ele revelou. Então nós já temos aí o primeiro elemento. E depois, nesta penúltima parte da definição do catecismo, pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Aí tem uma entrega que é uma entrega livre e confiante. E em consequência disso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. Então vejam que há o abandono e há esta entrega, esta confiança na providência de Deus. Então, durante as aulas, vou ter que repetir algumas vezes até para a gente fazer esta mudança. Quando bate nos nossos ouvidos a palavra providência, então vamos fazendo a compreensão ampliada dessa palavra. Então, nós normalmente ligamos providência à questão financeira, mas vamos ampliar a tudo aquilo que Deus provê para os seus filhos, tudo. Não só questão material, financeira, mas a providência é tudo, Então, quando eu me entrego a Deus e eu me abandono em Deus, é porque eu acredito na sua providência. Porque o abandono é assim, eu entrego tudo, confiando que o tudo que eu preciso Deus me dá, Deus provê. Isso é providência. Então vejam que a dinâmica dos três elementos nós já temos aqui, logo no início do próprio primeiro elemento, soberania de Deus. O primado de Deus significa que Ele é colocado em primeiro lugar, no lugar acima de tudo e de todos. Isso aqui não é para que isto aconteça, é fundamental não somente uma lei que diga que Deus deve estar sobre tudo e todos, mas essencialmente esta é uma atitude de quem livremente, já vimos a palavra livremente ali na definição do catecismo, colocou sua fé em Deus
e o colocou em primeiro lugar em sua vida. Então não basta apenas uma lei, né? Nós até refletimos, sexta-feira o Senhor nos deu uma profecia que Ele nos chamava, nos convidava e nos introduzia à intimidade do seu coração, não era isso? Acho que foi isso, né? A intimidade do seu coração. E a palavra daquele dia trazia aquele grande mandamento, o Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, aquela palavra de Deuteronômio. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Então aí esse é o grande mandamento, né? Mas não basta apenas, como eu escrevi aqui, uma lei que diga que Deus deve estar acima de todos e que nós devemos amá-lo. Não, é essencial que a atitude de quem crê em Deus seja uma atitude de o colocá-lo em primeiro lugar e livremente entregar a sua vida. Livremente querer esta intimidade com Deus, esta intimidade, esta proximidade do coração de Jesus, né? Nós precisamos dessa intimidade, isso tem a ver com a vida de oração, né? E que nós vamos perceber também que a vida de oração está ligada à soberania de Deus. Então é uma atitude, né? Então quando olharmos para a vida de Luiz e Zélia, nós temos que perceber neles esta atitude de quem livremente se entregou totalmente a Deus por causa da fé, né? Não somente por causa de uma lei. Há uma lei, sim, aí acreditamos na lei, porque se acreditamos em Deus, acreditamos em tudo que Ele revelou, mas o que move através da fé é esse grande amor de Deus que está presente no coração deles e que os leva a livremente ter essa atitude de abandono, de entrega e de crença em Deus Todo-Poderoso, e por isso o coloca em primeiro lugar na sua vida. Acima de tudo e de todos está o Senhor. Esta atitude gera um comportamento que engloba todos os aspectos da vida. Então, nada da vida deles e da vida de quem se entrega desta forma está fora, né? Porque se alguma coisa, por menor que seja, algum aspecto, alguma área das nossas vidas estiver fora desta atitude, Deus já não estará acima de tudo e de todos. Deus não estará ocupando o primeiro lugar. Vamos ver nas palavras de Jean Clapier, né? Aquele autor que eu falava semana passada para vocês, no livro Santos Luiz e Zélia Martins, uma santidade para todos os tempos. Ele diz assim: o centro de gravidade de sua existência é colocado em Deus, que transcende o tempo. Aquele que entrega sua vida a Deus não está preso ao tempo, transcende, porque o centro de gravidade da sua existência, ou seja, o centro que ordena todas as coisas na sua vida é Deus, e Deus é atemporal. Deus não é afetado pelo tempo, presente, passado, futuro. Deus está fora deste plano, Ele é atemporal, né? A alma na qual o Espírito de Deus deixou uma marca de sua lembrança, a nostalgia, né, ou a saudade de sua mesma vida, não pode contentar-se de qualquer coisa que seja menos que Deus. Então, ou seja, a alma em que o Espírito Santo deixa a sua marca não se contenta a não ser em Deus. Não tem nada que
fora de Deus traga um contentamento, uma alegria, uma realização plena à vida, à alma daquela pessoa que não seja Deus, né? Por maiores alegrias que possamos ter na vida, por maiores prazeres que possamos ter na vida, isso não será maior do que a alegria experimentada quando o Espírito Santo deixa a sua marca em nossas almas, né? Permitir que o Espírito de Deus haja significa deixar a Deus o lugar que lhe compete, o primeiro. Então, todas as vezes que nós clamamos o Espírito Santo, vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, significa que nós estamos querendo, desejando, abrindo o coração, entregando a alma para que Deus ocupe o único lugar que Ele pode ocupar em nossas vidas, o primeiro. Aqui, às vezes, pode até parecer que estas coisas é chover no molhado. A gente está falando óbvio, né? Para pessoas de caminhada, pessoas de anos de caminhada, consagrados, e a gente parece que diz o óbvio aqui. Mas se fizermos uma análise mais detalhada, mais acurada, mais profunda em nossas vidas, por causa da fragilidade humana sempre como que nós podemos dizer, sempre desafiada pelo pecado, nós vamos perceber que diversas vezes, com as nossas atitudes e com os nossos comportamentos, Deus não está no primeiro lugar, né? Todas as vezes que o próprio Espírito Santo nos impulsiona a permitir que nós tenhamos peso na consciência e nos leva a confessar, o que é a confissão? Nós vamos confessar todas as vezes que nós não deixamos Deus estar no primeiro lugar na nossa vida. E aí levamos para o sacerdote, em confissão. Então, o que parece óbvio, de fato, não é tão óbvio assim. Nós somos afetados por essas situações muito mais do que a gente imagina, né? Deus, continua Jean Clapier, Deus o primeiro a ser servido. Para Luiz e Zélia, este primado espiritual não é uma fórmula vazia e compreende verdadeiramente todos os aspectos da sua vida, ou seja, em todas as coisas, em todos os detalhes. Por exemplo, vamos ver como que nós temos aí as nossas fragilidades. Solange nos acompanha, Solange formadora geral, né? Temos aí Biló, o Manuel estava com problemas na internet, não sei se está... Oi? Está online, louvado seja Deus. E a Regina, são formadores comunitários. Então, por parte deles, e dentro do núcleo geral de formação, quantas vezes é refletido e quantas vezes se recebe e se discute no núcleo, por exemplo, os formandos, quantas vezes tomam decisões sem consultar os seus formadores. E às vezes decisões importantes na vida. E os formadores ficam sabendo depois. Às vezes, e não poucas, depois que a coisa não deu certo. Aí estoura o problema, aí corre para o formador, né? Estou dando um exemplo corriqueiro, que infelizmente acontece muitas vezes. Está provado o que está escrito aqui, né? Deus o primeiro a ser servido. Em Luiz e Zélia, isso não significa uma fórmula vazia, porque isto abrangia, compreendia todos os aspectos de sua vida. Se nós queremos viver e somos chamados por Deus a viver esta espiritualidade, quando a gente pensa em Deus, o primeiro a ser servido,
eu preciso lembrar e eu preciso ser recordado pelo Espírito Santo. Para isso eu preciso dar espaço de abertura no meu coração para o Espírito Santo agir, para saber que Ele precisa agir em todos os aspectos da minha vida, e que em todos os aspectos da minha vida, dos menores aos maiores, Deus tem que ser o primeiro a ser servido. E quando eu burlo, palavra adequada e educada, né, para não dizer outra coisa, quando eu burlo a regra, eu me coloquei no primeiro lugar. Deus não está mais no primeiro. Isso é grave. Porque quando Deus não está no primeiro lugar, alguém ou alguma coisa está no lugar dele. E voltando lá para os seminários antigos da renovação carismática católica, quando a gente incluía as palestras de falsas doutrinas e não sei o que lá, e fazíamos renúncias, qual era a palavra que a gente usava quando se colocava alguém ou alguma coisa no lugar de Deus? Qual é o nome desse pecado? Idolatria. Bem lembrado, Maria Helena. Eu ia perguntar para você mesmo, Maria Helena, porque eu tinha certeza que você ia acertar. Idolatria. Idolatria. Idolatria é um pecado grave. Eu querendo ser Deus em mim. Isso é grave. Então, se nós temos uma regra que nós precisamos consultar o nosso formador, até mesmo para pedir uma permissão para faltar a uma aula. Tem aula toda semana, tem aula a cada 15 dias, tem adoração toda semana, tem grupo de oração. Quando eu não faço isto, eu estou pecando por idolatria. Porque ali naquela minha atitude de simplesmente faltar, não vir, não dar satisfação, não consultar, ou aquele engodo que alguns procuram, né? Mas o engodo é só a si mesmo, tá? Porque a pessoa pensa que engana o fundador, o formador, a formadora comunitária, e pensa que engana a Deus, está enganando a si mesmo, né? Ela tenta dar o golpe, ela já decidiu que não vai, e ela comunica o formador. Não existe isso na nossa regra. Comunicação. Tem a comunicação geral da comunidade, que é um ministério, que cuida de comunicações, né? Não cuida de autorização né? Então, eu estou entrando aqui em questões corriqueiras para a gente perceber que facilmente a gente cai na idolatria. Então, eu comunico que não vou, simplesmente, burlando, contornando a regra que diz: eu preciso consultar o formador, eu preciso pedir autorização para o formador, para fazer isso, fazer aquilo, faltar, me ausentar, tomar uma decisão importante na vida, porque nós colocamos, isso faz parte do abandono também, a entrega. Nós nos entregamos a Deus através dos elementos que Deus coloca em nossas vidas, a igreja, a hierarquia, o carisma que Deus nos chama. E aí eu simplesmente comunico, achando que por desencargo de consciência eu estou cumprindo a regra. Não, você não está cumprindo a regra. Você está pecando por idolatria. E precisa confessar. E precisa confessar. Mas para confessar tem que reconhecer que isso é um erro, que é um pecado. E tem que confessar, e tem que se arrepender. Para isso, nós temos a via do caminho espiritual que está sendo mostrado para nós. E se nós queremos imitar Luiz e Zélia, que em todos os aspectos da sua vida, Deus era o primeiro a ser servido, e para que Deus seja o primeiro a ser servido, quantas vezes Luiz e Zélia tiveram que se humilhar? Quantas vezes? Porque se Deus é o primeiro, aí vem João Batista,
João 3,30, o que está em João 3,30? Tem que estar na ponta da língua de todos os consagrados. Oi? Muito bom, Heraldo. Importa que ele cresça e que eu diminua. Isso é uma humilhação. Importa que ele cresça. Deus é maior, Deus acima. Eu tenho que sempre diminuir. A vida espiritual comporta muitas humilhações. Muitas humilhações. A humilhação de eu ter que pedir autorização. A humilhação com a humildade de acolher um não do meu formador. Não, você não está autorizado a faltar, você não vai nesse aniversário, você não vai descansar, você não vai viajar, você vem para a aula, você vem para o grupo, você vem para o compromisso, você vai para a missão. Não é? E poderíamos dar tantos outros exemplos. Estou pegando as coisas práticas, somos consagrados desse carisma, as questões práticas, né? E em Luiz e Zélia, quando você mergulha na vida deles, você vai ver que há um esforço na vida deles para, de fato, colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Não é que Luiz e Zélia tinham uma vontade deles sublimada. Eles sublimaram a vontade deles para fazer a vontade de Deus. Não, é um esforço, é uma luta. É ascese. Lembram que a ascese é exercício, é esforço? É isto. É uma luta contra a vontade, muitas vezes. Então, isso é Deus em primeiro lugar. A perseverança da fé e a prioridade é o projeto de Deus. A perseverança da fé de Luiz e Zélia, que abraça toda a sua vida e todas as suas atividades leigas e religiosas, se pode compreender somente partindo da prioridade que eles deram ao projeto de Deus. Eu cito aí novamente Jean Clapier. A gente só compreende Luiz e Zélia perseverando na fé e dando prioridade ao projeto de Deus. O que é o projeto de Deus? É a vontade de Deus a respeito deles. A vontade de Deus a respeito do matrimônio deles. A vontade de Deus a respeito da família deles. A gente só compreende isso quando a gente parte, olhando para a vida deles, da prioridade que eles deram a esse projeto, a essa vontade. Então eu preciso dar prioridade ao projeto de Deus. Nós temos projetos em nossas vidas, temos projetos, tantos projetos. Projetos diários, projetos mensais, semanais, projetos anuais, projetos de vida, projeto de fazer uma faculdade, projeto de fazer uma pós-graduação, o projeto de um novo estudo, de um curso de línguas, o projeto de visitar Alençon, a casa deles, um projeto de fazer uma peregrinação, um projeto vocacional, um projeto de vida, de santidade, enfim, temos muitos projetos. Um projeto para as próximas férias, o projeto para o próximo final de semana, para o próximo dia de lazer que eu vou ter com a família, enfim, projetos pequenos, projetos maiores, projetos que se cumprem de maneira rápida, projetos que vão precisar de muito tempo. Acima de todos esses projetos, a prioridade é o projeto de Deus. E aí, a partir do momento em que nós elaboramos um projeto para a nossa vida, ele precisa ser submetido ao projeto de Deus. Isto daqui é vontade de Deus ou não? Eu tenho, por exemplo, acabei de dizer agora, eu tenho muita vontade de fazer um mestrado na área de família,
né? Terminei a faculdade, mas eu estou em oração, desde que eu terminei a faculdade, estou em oração, porque eu não tenho certeza. Uma certeza eu tenho, é minha vontade, mas e aí? Eu ainda não tenho certeza se é projeto de Deus, para poder dar esse passo. Então, enquanto eu não tenho essa certeza, eu rezo. Eu não vou fazer porque tenho vontade. Eu tenho que rezar. Eu tenho que submeter este meu projeto à vontade de Deus. Se for projeto dele, eu faço e ele vai abrir as portas. Se não for, eu me humilho e deixo a minha vontade de lado, porque Deus tem outra vontade para mim, tem outro projeto para mim, né? Celina testemunha a fé de seus pais. E aí eu uso novamente este livro dos escritos dela sobre Luiz e Zélia, pegando ora um, ora outro, né? Porque essa obra daqui pega os dois escritos. O que dizer do espírito de fé, que são palavras de Celina, e da incansável esperança de meu pai? Veja, ela já usou fé e esperança. Esperança é a próxima aula, né? Deus em tudo, Deus acima de tudo. Isso não é exclusividade do Bolsonaro. Luiz Martin já vivia isso, e de uma forma mais completa, né? Porque o lema do Bolsonaro é Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos. Mas para um bom cristão e para o Luiz Martin, não, era Deus em tudo e Deus acima de tudo. Inclusive acima do Brasil, né? Acima de todas as coisas. Por isso, ele gostava muito do lema de Santo Inácio, tudo para a maior glória de Deus. E ele repetia muitas vezes isto, que é um lema de Santo Inácio de Loyola. Tudo para a maior glória de Deus. Frequentemente o surpreendiam imerso numa profunda oração. Não era de vez em quando, era frequentemente. A oração profunda de Luiz era frequente. Tudo que dizia respeito a nosso Senhor o apaixonava. A alma esposa é a alma apaixonada pelo Senhor. E lembrando o que disse Maria no processo de Teresinha. Maria testemunhou no processo. Aliás, acho que todas elas testemunharam no processo de Teresinha. Hoje é aniversário da beatificação dela, né? Que tinham uma fé profunda. Então são marcas que os pais deixaram nas filhas. Quando elas se lembram dos pais, entre tantas coisas, eles tinham uma fé profunda. E com certeza a imagem do Deus acima de tudo. Deus o primeiro a ser servido por causa desta fé profunda. Quando Luiz esteve internado no Bom Salvador, um hospital psiquiátrico em Caen, já disse para vocês, né, uma cidade a 60 quilômetros de Lisieux. E Caen é a mesma cidade onde está o mosteiro que viveu Leônia. Aliás, o hospital é muito próximo, né? Você vai a pé, você sai do mosteiro, contorna o mosteiro, você no outro quarteirão chega ao Hospital Bom Salvador. Hoje é um complexo hospitalar grande, naquela época era um hospital psiquiátrico, né? Como nós tínhamos aqui na Nazaré. Qual era o nome daquele negócio aqui, a Márcia, ali na Nazaré, no Livieiro, o Charcot, né? O Charcot era um hospital de doido, era o hospício. E Luiz Martin foi internado, né, neste hospital, ficou 3 anos e 3 meses internado. Não foi internação de um final de semana, 3 anos e 3 meses. Isso foi uma dor enorme para suas filhas. Veja os escritos de Celina, de Teresinha, né? Uma dor imensa para elas, né? 12 de fevereiro de 1888. Teresinha diz que essa data marca o coração dela porque é a data que o pai foi internado. Para elas, uma dor profunda, né? E quando ele foi, então, internado nesse hospital, a madre, que era Madre Costar, que era responsável pelo setor em que ele ficou internado, registra em uma carta que ela escreve para a superiora
do Carmelo. Este venerável ancião não ensina que a maior glória de Deus. Porque o período que ele ficou, as cartas, os testemunhos desta época são muito ricos. Isso a gente tem nos escritos de Celina e naquele livro Louis Martin, está em francês, né? Mesmo a versão portuguesa, Louis Martin, o incomparável pai de Santa Teresinha, da cultor de livros. Então ele faz uma análise mais profunda sobre a enfermidade de Luís, né? Que na época não se tinha recursos para diagnosticar. Então, qualquer problema de cabeça ia todo mundo para o mesmo hospital, dos mais doidos até os menos. Então ia tudo para lá, né? Palmeirense, corintiano, São Paulino e Santista, tudo para o mesmo hospital. E aí, com os recursos da medicina hoje e vendo tudo que Luís passou, chega-se a uma certa conclusão que pode ser que ele tenha sofrido de uma arteriosclerose, né? Algo assim. Então, e aí ele teve paralisia, ele teve perda de memória, e depois teve ausências, enfim, acabou sendo internado. Mas mesmo durante a sua internação, os escritos e os testemunhos de quem estava com ele, de quem cuidou dele, são testemunhos assim, ele é um santo, entendeu? E ele não parava de evangelizar ali. Ele evangelizava no hospital, mesmo estando doido, né? Vamos dizer assim, mesmo passando os problemas que ele passou de cabeça. Ele não parava de evangelizar, ele se alegrava com tudo, não reclamava de nada, né? Dividia o que ele ganhava com os outros. Às vezes ele ganhava docinhos, ele dividia com os outros, renúncia, enfim. Era um santo homem. O testemunho dele, a presença dele naquele hospital foi fantástica. Na carta 110, aí aqui tem Lettere Familiari. É aquele livro que, graças a Deus, em agosto, se tudo der certo, esperamos que sim, nós teremos em português com selo Sagrada Família, né? Todas estas cartas aqui, mais o que é um anexo deste livro, aqui no finalzinho, olha, as cartas de Luís, tudo numa obra só, né? Cartas, aqui só tem carta de Zélia e as cartas de Luís, 217 de Zélia, 217 de Zélia e 16 de Luís. Vai estar tudo num livro só, chamado Correspondência Familiar, né? Sagrada Família, Loyola e OCD, as edições do Carmelo aqui no Brasil. A graça de Deus, né? Então, na carta 110, Zélia escreve: entretanto, é necessário servir o bom Deus, minhas queridas filhinhas, e procurar merecer estar um dia no número dos santos dos quais celebramos a festa. Era uma festa de 1º de novembro, dia de todos os santos. Quero fazer-me santa. Não será fácil. Há muito para ser desbastada e a madeira é dura como uma pedra. Era o conceito que Zélia tinha dela, né? Mas o que ela... Vejam, aqui só algumas pinceladas para a gente poder perceber como que Zélia tinha o relacionamento dela com as filhas, com Deus. É necessário servir o bom Deus. Deus, o primeiro a ser servido. Olha a forma com que ela educava as filhas. É necessário servir o bom Deus. E quero fazer-me santa. Aquele que quer fazer-se santo, ele está dizendo: eu quero me aniquilar para Deus ser Deus, para Deus estar acima de tudo. Ouve, ó Israel, Shema Israel. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, Louis Martin diz isto, né? Eu tenho um objetivo na vida e meu objetivo é amar a Deus sobre todas as coisas. Poderia até ter colocado essa frase aqui que está, acho que é revelada por Celina.
neste livro. Quero fazer-me santa. Quem busca santidade significa que está colocando Deus em primeiro lugar. Uma das formas mais explícitas que Luís e Zélia testemunhavam colocar Deus em primeiro lugar era através da Eucaristia, seja pela missa diária às 5h30 da manhã em Alençon, ou a missa das 6 da manhã em Lisieux. Luís já estava viúvo, com mais idade, poderia ir em outras missas, mas ele ia à missa das 6. E no terceiro elemento nós vamos ver por que ele ia à missa das 6, né? Seja pela adoração eucarística, especialmente a adoração noturna, mensal, que Luís participava em Alençon, e depois, quando ele mudou para Lisieux, ele instituiu e levou para lá a adoração mensal também, fazendo questão de ficar com os horários mais difíceis que ninguém queria na adoração noturna. Seja pelas constantes visitas ao Santíssimo nas igrejas de Lisieux, que Luís fazia com Teresinha todas as tardes. Pelos escritos de Teresinha, ela vai recordar. Cada tarde, Luís ia com ela a uma igreja diferente. Óbvio, não tinha tantas igrejas assim, repetia, mas ele ia em todas as igrejas com Teresinha visitar o Santíssimo. Aos domingos, a família participava da missa pela manhã e à tarde, depois do passeio da família, retornavam para a oração das vésperas. Então, a liturgia das horas estava presente na vida da família Martin. Assim, a Eucaristia dava ritmo a todas as atividades do dia. Jesus era o centro ordenador de todas as coisas e de suas vidas. A Eucaristia em primeiro lugar, Jesus Eucarístico, dava toda a direção de todas as outras coisas na vida deles. Outro elemento importante pelo qual Luís e Zélia colocavam Deus acima de tudo e de todos era o domingo, porque o domingo era colocado em destaque sobre todos os dias da semana, pois, sendo o dia do Senhor, era guardado, né? Guardado no sentido de guardar domingos e dias de festa, o mandamento da igreja, mandamento de Deus, né? Com o maior respeito possível, especialmente por Luís. Zélia mesmo diz, né? Luís, ele é um fiel observador do domingo, né? Nem eu sou tanto assim quanto ele, mas ele é radical, né? Ele é radical. Enquanto as vendas nas outras joalherias atingiam o auge no domingo as outras vendiam mais do que no dia de semana. O faturamento subia, né? Vejam os shoppings hoje, né? Vejam os shoppings hoje. Luís, nem por uma fortuna, violaria o descanso dominical. E a resposta a quem o procurasse no domingo era: é o dia do Senhor, só o Senhor Deus será servido. Isso nós temos em História de uma Família, este relato todo aqui. Não só não vendia aos domingos, como também não comprava nada, né? Lembro aquele episódio que ele encontrou alguma coisa? Havia uma grande feira em Alençon, e muitas pessoas, camponeses das redondezas, vinham para Alençon, era o centro, e vinham fazer compras. E Luís então encontra alguma coisa que interessava para a sua loja, e ele diz: guarda que amanhã eu venho buscar. Esta sua venda está garantida, mas somente amanhã. Ele não comprou no domingo, né? O domingo era dedicado ao Senhor e à família, né? E isso vai confirmar João Paulo II no documento Dies Domini. Domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia da família, domingo é o dia do Pentecostes. Na carta 74, Zélia escreve: no domingo não posso viajar, seria contrário aos meus princípios. Porque para viajar no domingo ela estaria pagando alguém. O trem,
quem estava na estação, o maquinista, ou quem quer que seja, ou um carroceiro que iria levá-los num carro daqueles da época para algum lugar. Olha que interessante a primazia que se dava ao domingo por causa da primazia que se dava a Deus, porque domingo é o dia do Senhor, e se o Senhor está no primeiro lugar, hoje é um grande desafio para nós nos tempos que nós vivemos, nós já entramos num ritmo. Se eu disser aqui que é impossível a gente não se envolver nesse ritmo, a gente estaria dizendo que Deus não é capaz de fazer as coisas. Mas hoje nós temos uma dificuldade imensa, porque nós estamos envolvidos num ritmo que a sociedade nos impôs, Mas assim, eu sempre procuro algo muito simples, pedir uma pizza no domingo à noite. De vez em quando pedimos, mas eu confesso a vocês que eu peço com peso na consciência, porque tem alguém trabalhando no domingo para que essa pizza seja feita e seja entregue na minha porta. É com peso na consciência. Solução para resolver esta e outras questões, tantas outras coisas, na loucura que as nossas cidades nos envolvem, eu não tenho a solução. Mas eu penso que em meio a tudo aquilo, às vezes, por exemplo, só nos sobra o domingo para passear com os filhos e de repente o nosso passeio no shopping, o nosso passeio é num parque, ou o nosso passeio é um almoço fora, E quanta gente está trabalhando para que o domingo funcione? Quanta gente está trabalhando? Ou às vezes até quando eu passo mal e preciso de um hospital, ou preciso ir a uma farmácia comprar um remédio, tem gente trabalhando, Nossas cidades hoje não param. Então nós precisamos pedir a sabedoria do Espírito Santo para Ele nos dar a criatividade de como viver os tempos de hoje sem abusar do que nós temos à disposição nos nossos domingos, Até para um dia fraterno. Ontem estivemos aqui com algumas pessoas comemorando o batizado do Tomás, os ritos complementares, e quem não teve tempo de preparar alguma coisa em casa, saiu para comprar alguma coisa, numa padaria, um frango assado, alguma coisa. Então, era um domingo, então tá lá. Até para alimentar o dia fraterno, a gente tem situações assim, Que o Espírito Santo venha em nosso socorro. O primado de Deus se estendia, por exemplo, na prontidão com que batizavam os seus filhos. Por falar nos ritos complementares, Fernando? O Tomás foi batizado às pressas, por emergência, no hospital ainda, O primado que se estendia, por exemplo, na prontidão com que batizavam os seus filhos, sendo realizado no próprio dia, ou o mais tardar no dia seguinte, pois o desejo deles, sobretudo, é que seus filhos se tornassem o mais rápido possível filhos de Deus. É o que o batismo produz em nós. Nós nascemos criaturas e o batismo nos dá a dignidade de filhos, porque recebemos o Espírito Santo que clama em nós, Abá, Pai, nos possibilita chamar Deus de Pai. Esse é o grande desejo que os pais têm que ter, que os filhos sejam filhos de Deus. E Zélia também vai dizer que aqui Jean Clapier, para Luiz e Zélia, batizar um filho é consentir-lhe de receber a vida mesma de Deus, receber a vida de Deus, essa era a prioridade, que eles fossem de Deus, receber a força do alto e a salvação em Jesus Cristo, porque às vezes num iminente risco de morte, Zélia não admitia, Luiz também, que um filho pudesse morrer sem ser batizado. Então batizava-se imediatamente, ou no mesmo dia que nasceu, ainda ali no hospital, ou no máximo no dia seguinte. O pavilhão
né? Uma torre hexagonal dentro de um terreno, adquirido por Luiz Martin, ainda solteiro, em 1857, um ano antes do casamento deles, né? Isso aqui foi em abril, eles se casaram em julho de 58, né? Para ser um lugar para guardar seus apetrechos de pesca, porque o pavilhão fica próximo a uma ramificação do rio Sarthe, e por ali ele costumava pescar. E também para ser um lugar do encontro com Deus, um lugar onde ele pudesse ler, rezar, meditar, né? Mobiliário simples, algumas imagens piedosas e frases que ele colocava na parede para ajudá-lo em suas meditações, como por exemplo, Deus me vê, né? Eu lembrei que Regina deve lembrar disso, desde pequenininha, eu sempre disse para os meninos, Deus vê tudo, né? Deus vê tudo, Deus vê tudo. Ah, pai, pelo amor de Deus, o quê? Deus vê tudo. Deus vê tudo. Quando eles vão sair, né? Deus vê tudo. Nós não estamos vendo, mas Deus vê, né? Deus vê tudo. Deus me vê, né? Deus me vê. Ou a eternidade se aproxima e nós não pensamos nisso. Você já pensou nisso? Ou bem-aventurados os que guardam a lei do Senhor, ou Deus me defenda de seus juízos. Então Luiz colocava frases, e a gente lembra as formações sobre formação mesmo, né? O curso de formadores com o Centini, que ele falava dos elementos, né? Os diversos elementos que nos formam, e a gente lembrava de Dom Bosco, que dizia que às vezes até uma frase na parede pode nos formar, pode nos evangelizar. Luiz usava este recurso para ele mesmo, né? Uma estampa religiosa, uma frase, e assim era que ele caracterizava o pavilhão, né? Vejam aí que eu fiz questão de colocar algumas fotos, selecionei algumas fotos do pavilhão. Está aí o jardim, o pavilhão. Essa torre é pequena, quem já esteve lá sabe, a maioria não esteve ainda, mas vai estar um dia, né? É uma torre pequena, são 3 pavimentos, no português da história de uma família, a versão antiga diz res do chão, né? Que é o térreo, e depois aquela escadinha lateral vai para o primeiro pavimento, e depois uma escada de madeira em caracol do primeiro para o segundo, chega a uma parte menor, onde tem uma cama, um móvel muito simples. Ali Luiz muitas vezes costumava dormir, principalmente quando ele saiu de Alençon, foi morar em Lisieux. Quando ele voltava para Alençon para encontrar os seus amigos, ou então fazer os seus retiros, ele dormia ali, né? Este terreno, uma casa que está anexa a esse terreno e o próprio pavilhão, pertenciam até o ano passado ao padre Thierry. É este que está na terceira foto, aqui sem barba. Hoje ele já deixou a barba dele, está muito parecido com o Mauro hoje, né? Mauro Thierry. Aqui nós estamos no segundo pavimento, se não me falha a memória, do pavilhão. Ele está explicando algumas coisas ali. Essa pequena cruz que aparece em cima dessa escrivaninha, que Luiz também usava ali para escrever, fazer apontamentos, meditar, ler. Esta cruz feita de madeira, de galho de árvore, é original, foi Luiz Martin que fez, né? A foto do meio é da peregrinação do ano passado. Está aí Rosana Duarte, Heraldo, eu, a Alessandra, Renato, Rose e Rosildo. E atrás, aqui está no próprio pavilhão isso, né? Ao lado contrário da primeira foto, da porta que aparece ali. Este lugar é onde Luiz, ele ganhou a imagem de Nossa Senhora, que se tornou Nossa Senhora do Sorriso. A imagem original foi colocada por ele aí, ficava no pavilhão. E depois foi para a casa deles quando eles se casaram. Atrás desse pilar está a medalha que ficava no meu símbolo. Nós jogamos ali, né? Quando fomos em 2015, eu, Rosana, Maria Helena, Márcia e Silvio, né? Estávamos lá juntos e jogamos a minha medalha ali, né?
para que, se por acaso for algum propósito de Deus, a medalha de Nossa Senhora já está lá, atrás daquele pilar. E de fato, nesta casa estava morando até este ano um casal italiano de missionários, que foi missionário por 2 anos no Santuário de Lisieux. Vocês conheceram ele, né? O Paulo e a Cristina. E esta propriedade era herança do padre Thierry, herança de família, né? Herança de família, porque ele é herdeiro de Luiz Martin. Para a parte final, aqui tem uma frase das Obras Completas de Santa Teresinha, que é dela, né? Dos escritos dela. Em seguida, subíamos para fazer a oração em comum. E a rainhazinha, ela mesma, né? Ficava só aos pés de seu rei, não tendo senão que olhar para ele, para saber como rezam os santos. E aí fica esta grande proposta da nossa aula de hoje. Precisamos encontrar o nosso pavilhão, o nosso lugar de encontro com Deus, de nossa intimidade com Ele, que certamente não será na correria do dia a dia, mas no lugar e no momento especial em que estaremos a sós com o Senhor. Assim lhe daremos a primazia, o primeiro lugar. Em nossa vida, Ele será o primeiro a ser servido e tudo será feito para a sua maior honra e glória. Mas na correria do dia a dia nós não podemos encontrar a Deus e dar a Ele o primeiro lugar? Lógico que podemos, dirigindo, no trânsito, no ônibus, no metrô, na rua, andando, sentado, deitado, né? Trabalhando, e devemos, porque quem quer dar a Deus o primeiro lugar precisa estar conectado com Ele 24 horas por dia, né? Dormir pensando nele, acordar pensando nele. Quando a gente está apaixonado por alguém, esse alguém não sai da nossa cabeça. É assim, né? Então Deus não pode sair do nosso pensamento em nenhum momento. Mas, a exemplo de Luiz e Zélia, e de um modo especial aqui Luiz, ele comprou esta propriedade para ter um lugar para se encontrar com Deus, ele e Deus. Ele e Deus. Qual é o seu pavilhão? Qual é o seu lugar em que você vai garimpar no seu dia a dia para rezar? Ainda que você... mas olha, não vamos vir com a desculpa, não tenho tempo. A desculpa não tenho tempo é para quem é mundano. Não no sentido pejorativo, né? Mundano no sentido de quem não tem Deus no coração. E quem não quer ter Deus, não tem tempo para Deus. Quem não tem tempo para Deus, ele não está em primeiro lugar, né? Acordar mais cedo, 10 minutos, não mata ninguém. Esticar o sono 10 minutos, não mata ninguém. Às vezes nós esticamos 30 nas redes sociais, né? Fuçando na rede. Qual é o tempo? Qual é o pavilhão? Qual é o lugar? Comece com 10 minutos, com 15 minutos, reze. Busque na vida o ritmo da palavra, permear o seu dia com a palavra de Deus, com o evangelho do dia, com a palavra do dia, mas tenha aquele momento seu com o Senhor. Eu estou fazendo uma mudança, até falei para a Rosana, nós vamos dar uma ajeitada numa cômoda que tem no nosso quarto, porque eu procurava, alguns momentos a gente reza junto na sala, né? Às vezes rezamos no quarto. Eu também procurava fazer algum momento de oração no escritório. Meu escritório é em casa, como vocês sabem, mas eu percebi que não dá certo. No meu escritório tem, para todo lado que eu olho, tem coisas de trabalho. Aí não dá. Aí não dá. O foco, eu perco o foco.
Então eu falei para ela, vamos tirar algumas coisas que estão em cima da cômoda e vamos fazer em cima da cômoda, que fica em frente à cama, tem lá uma cadeira, tem uma poltrona no quarto, vamos fazer, ali vai ser um cantinho nosso de oração. Vamos colocar o ícone da Sagrada Família, um crucifixo, a imagem de Luiz e Zélia, enfim, alguma coisa, e vamos caracterizar para ali. Então vamos fazer do nosso quarto o nosso pavilhão. Então nós precisamos, qual é o cantinho? Às vezes é um cantinho da sala, um cantinho da varanda, um cantinho do quintal, sei lá, qualquer cantinho da sua casa. Nem sempre a gente tem condição de estar na capela aqui, para fazer momentos de intimidade. Quando eu posso, estou aqui na capela, mas a maior parte do tempo eu estou em casa, então eu preciso ali também eleger o meu pavilhão. Isso está muito presente. Nós precisamos, como fruto dessa aula, escolher o nosso pavilhão. Essa é a lição de casa. Onde será o seu pavilhão? E quando você vai parar? O pavilhão não pode ficar parado e vazio, né? E quando você vai parar no seu pavilhão, para pelo menos os seus 15 minutinhos de oração. Começar com 15 minutos, depois você vai ver que o Espírito Santo te conduz para além daquilo que você achava que era impossível, né? Era impossível. Bom? Então encerramos por aqui esta aula sobre a soberania de Deus e a sua ligação com a fé. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Sempre, agora e sempre. Amém.